Sol e as estrelas duvidassem, sairiam de órbita. Nunca duvide, pergunte a quem sabe. Então, nós, hoje, né, não quer dizer que nós aprendemos ou sabemos tudo, mas somos limitados ao mover do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai nos mover particularmente, ou seja, cada um como ele quer. Mas nós vamos, a partir da primeira quinta de abril, nós vamos dar início à nossa escola apostólica. Nós vamos estar no processo de preparação para líderes, para pastores e também o período probatório. O que significa isso? Vou dar exemplo para vocês. Quando eu fiz o meu seminário teológico, eu já entrei porque eu já pastoreava a igreja. Então, eu tinha que fazer alguma coisa e a orientação era, vai estudar, vai aprender. Então, nós entramos um grupo de 60, terminou com 12, e só eu fui ungido pastor. Quer dizer, muitos vão se render diante das dificuldades, muitos vão se dobrar, talvez, diante das oferendas do mundo aí, muitas vezes vão desistir porque não vão se acharem capazes, e muitos vão entender que não é esse o seu chamado. Aí entra a questão de que Deus chama e ele capacita. E ele não chama capacitado. Se ele chamasse capacitado, nenhum de nós talvez estaremos aqui. Mas ele capacita aqueles a quem ele escolhe. Então, quer dizer, basta eu dizer, eis-me aqui, Senhor. E se Deus não tivesse me chamado, eu teria me oferecido. E falar, Senhor, faça o que tiver de ser feito, mas me ensina, me instrui. Por isso nós vamos começar. Não quer dizer que todos serão legitimados de acordo com o desenvolver de cada um, e outra coisa é o chamado, como eu disse. Mas aquilo que eu falo sempre. 3 pessoas são infelizes na lei de Deus. O que sabe e não ensina, o que não sabe e não pergunta, e o que ensina e não pratica. Então, quer dizer, se eu aprendi, se nós aprendemos, se nós estamos aprendendo alguma coisa no que diz respeito ao que Deus quer de nós, nós devemos transmitir, passar para frente e formar discípulos, fazer discípulos. É esse o chamado de Deus para nós, fazermos discípulos da excelência. Eu quero trazer para vocês aqui uma palavra que eu trouxe na terça e também na quarta, ontem, em Bambus, falei um pouco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 aos Tessalonicenses. Nós vamos ler no capítulo número 5. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo número 5. Eu quero que vocês encontrem, porque é uma palavra abençoada da parte de Deus para nós. Enquanto você encontra, eu vou falar dessa nossa ida em Taboão, São Paulo. Como agradecer a Deus pela vida de vocês, pela recepção, que cada vez que nós vamos aí, ela é melhor. Então, só Deus para recompensar, só Deus para retribuir, só Deus para honrar vocês, na medida do que vocês têm feito para honrar a gente, e muito mais do que isso. Glorifico a Deus. A palavra diz que o semeador só vai semear. Mas o resultado da colheita é, um colheu a 30, outro colheu a 60, e outro colheu a 100 medidas por uma, porque o Senhor os abençoava, o abençoava. E assim, a semeadura de vocês não será em vão. A palavra diz que quem dá um copo d'água a um profeta, recebe recompensa de profeta. Imagine o banquete que vocês prepararam para nós aí.
E o mais maravilhoso de tudo, né? Aquele moço lá, né, que podemos chamá-lo de cantor famoso, André Leite, e ele confessou Jesus juntamente com a sua esposa e mais. Ele me agradeceu. Quando ele me abraçou, ele chegou no meu ouvido e falou: "Obrigado por você apresentar Jesus para mim". Isso É foi verdade, eu ganhei a apóstolo. minha Ele brecha. falou ontem também na aula, viu? Ele agradeceu de novo, falou que foi muito bom. E gostou Que muito do maravilha, senhor. que maravilha. Isso é muito bom. E Deus vai honrar ele tremendamente. Ele está passando um processo difícil, mas Deus vai ajustar as coisas por ele. Você vai ver daí. Deus vai trazer algo novo na vida dele, né? E nós sabemos disso, que isso acontece quando a gente ora. E aquele testemunho da porta da sua casa ali, onde o Tiago e o Enio pôde presenciar. Ali, né, Deus selou a nossa viagem ali, mostrando para nós o poder dele. Louvado seja Deus por isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 7. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Essa palavra é uma bússola para nós. Esta palavra aqui, esse texto que nós lemos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve ao povo de Tessalônica, ele fala, ele dá um exemplo de como podemos estar diante de Deus. Ele faz um paralelo aqui, ele faz uma comparação entre dia e noite, e luz e trevas. Agora, olha só que coisa mais interessante podemos falar no versículo número 7. Isso é instrução, é sabedoria de Deus para as nossas vidas, até porque nós vamos aprender a buscar discernimento, revelação no que diz respeito à vontade de Deus, ou os ensinamentos, ou a instrução do Senhor. Então, a palavra diz, porque os que dormem, dormem de noite. Vamos fazer um paralelo. Dormir, no sentido literário, dormir, quer dizer o quê? Chegou a noite ou o dia, onde a pessoa às vezes precisa desse, vamos dizer, de um sono reparador, ele vai procurar um lugar, uma cama, ou seja, e ele vai deitar ali e vai descansar. Ou seja, vai desligar dos seus sentidos. Isso chama sono reparador, porque ali vai repor, né, as energias, revigorar, restaurar a pessoa. Mas quando a palavra fala dormir, na Bíblia, esse sentido dormir quer dizer morrer. E, mais do que isso, os que dormem, dormem de noite. Ele faz uma comparação entre noite e dia, e luz e trevas.
Agora, nós entendemos que quando a pessoa dorme de noite, é o momento do descanso, do sono, que ele quer comparar, na verdade, ele quer comparar com a morte, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que são recolhidos ou partem antes da volta de Jesus dormem no Senhor, dormem no pó ou no seio da terra. Mas a palavra diz que quando Jesus voltar, os santos que dormem no pó da terra, há uma diferença, há uma separação entre o santo e o profano. Os santos que dormem no pó da terra e aguardam a vinda do Senhor, esses ressuscitarão primeiro e depois os outros. Uns ressuscitarão para a vida eterna com Cristo e outros ressuscitarão para a perdição eterna. Nós aprendemos, então, quando nós lemos esse texto, os que dormem, porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Vamos entender isso. Aquele que embebeda, ele não está na luz. Então, automaticamente, olha só, ele está em trevas. João 8,44, Jesus diz o que? Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele disse mais, ele disse, andai na luz, enquanto ainda tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem não está na luz que é Jesus, está caminhando a passos largos para a perdição, porque está em trevas. Assim, nós vamos ver, os que dormem, dormem de noite, no sentido, falando no sentido literário. É o sono reparador, é o sono do descanso. Mas os que dormem, segundo a palavra de Deus, vamos trazer para a palavra o significado morte. Então, esses dormem nas trevas, estão dormindo, mas na escuridão. E os que embebedam-se de noite. Pronto, acabou. Nós vemos aqui, no versículo 8, mas nós que somos do dia. Olha que coisa boa. Está falando para mim, falando para você, uma referência a nós, homens e mulheres de Deus, escolhidos de Deus, que optaram por serem salvos em Cristo Jesus. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E sejamos sóbrios. O que significa isso? Significa sermos vigilantes, vigiarmos, ser sóbrio. Significa estar atento, prestar atenção em tudo, observar as coisas e não entrar em canoa furada. Mas ele fala que nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque ele fala da couraça da fé. A couraça, nos tempos das batalhas dos soldados, nos tempos remotos, então todos eles tinham uma couraça, né, que era uma vestimenta que se usava por cima da roupa, normalmente de um material resistente, tipo couro. E essa couraça protegiam os seus órgãos vitais. Vamos chamar hoje de colete, como a polícia usa, um colete
ou colete à prova de balas. Então, essa couraça protegiam todos os órgãos vitais de um combatente. Então, quer dizer, poderia ser atingido na perna, ou no braço, ou em qualquer outra região do corpo. Porém, os órgãos vitais eram protegidos. E quando nós vamos entender isso, quando nós vamos estudar Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que fala da armadura de Deus. É um equipamento espiritual que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo servo de Deus, toda serva, todo cristão tem que usar, porque lá mesmo em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Não é como eu disse anteriormente, quem estava na porta da casa do Dave viu. Não é, gente? Eu posso contar isso aqui porque não envolve nome de pessoas nem de ninguém. Mas a gente estava lá esperando para pegar o meu carro já para a viagem de volta. E de repente vem uma senhora lá vestida com os trajes lá do terreiro. E o meu pensamento, porque ela veio na nossa direção, meu pensamento é, ela está incorporada, isso eu tinha certeza, e que o inimigo iria nos afrontar. Só que quando ela chegou uns 10 metros distante de nós, ela parou. Ameaçou, mas não conseguiu passar, e eu falei com o Tiago, mas ela não vai passar aqui. E ela começou a fazer uns gestos como alguém que está ciscando, ou mais um gesto mais grosseiro, eu vou falar de um modo mais grosseiro, dando coice mesmo. E foi virando, virou, fez um círculo assim, e voltou, e desceu a rua. Pensei, a mulher vai embora. Chegando mais embaixo, eu creio que uns 50 metros, ela atravessou a rua, passou pelo outro lado da rua, passou pelo passeio e não passou perto da gente. O diácono Enio disse assim, isto é um testemunho. E nós vamos ver o quê? Que nós, quando vamos termos batalhas, seja pessoas que se levantarem usadas pelo adversário, no caso, essa senhora, se ela viesse nos afrontar, nós íamos fazer de tudo, estávamos na rua, para que ela fosse liberta, expulsar aquela entidade que agora incorporava. Mas ela não nos afrontou, não fez nada, ela só voltou e foi embora. Aí, Efésios fala o quê? Aquela pessoa é digna de misericórdia, porque ela está aprisionada, ela é prisioneira do maligno, do adversário. Eu não sei se eles repararam que ela era meio torta assim, ó, encurvada. E qual é a entidade que faz isso com as pessoas? É um demônio chamado Omulu, que causa deformidade física nas pessoas. Às vezes as pessoas mancam, às vezes as pessoas têm dificuldade para andar, às vezes deficiência nas pernas e etc. Mas saiu, foi embora e nós viemos embora. Então a palavra vai dizer aqui, olha, que nós devemos nos vestirmos da couraça da justiça, que não está na sequência, mas é um aprendizado para nós. A sequência é, ó, aqui primeiro. Eu até ia falar hoje sobre a nossa alma, mas o Espírito Santo me trouxe à memória esta palavra. A nossa guerra, as nossas batalhas, nossas pelejas, nós vencemos ela primeiro aqui, na nossa mente. É o campo de batalha do ser humano é aqui. Se ele fraquejar aqui, o resto já era. Por isso, quando Jesus, Mateus 26, 41, nos momentos que antecediam a sua prisão, ele vai e ora, naquele momento seu suor se tornou em gotas de sangue. Quando ele volta, achou seus discípulos dormindo. Não foi muito tempo de oração. Porque quando ele volta, ele fala, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora?
E ele não falou orar. Mas antes de ir, ele diz: ficai aqui e vigiai. Mas quando ele voltou, eles estavam dormindo. Não era hora de dormir. Estavam fracos. E Jesus, quando volta, fala: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Aí ele conclui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui, as pelejas começam aqui. É aqui que nós vencemos as nossas guerras. Então, começa com o quê? O capacete da salvação, mais embaixo, que já está descrito aqui. Porque o capacete da salvação, ou o capacete que o soldado usava, ele protegia aqui a face, protegia aqui a audição, e, de uma certa forma, ele protegia a visão e também, aqui, ó, o paladar, o olfato. Porque quando alguém direcionava a lança no sentido do rosto, a pessoa virava e, às vezes, a lança atingia o capacete e não atingia a caixa craniana ou a cabeça da pessoa. Então, começa com o quê? Capacete da salvação, não é? É um estudo maravilhoso, porque aí nós vamos ver qual a finalidade, qual a função do capacete da salvação. Aí, em segundo lugar, vem o quê? Você venceu aqui, você tem que cuidar daqui. A couraça da justiça. Ou seja, aqui ele fala a couraça da fé. Porque se você tem fé e crê na justiça de Deus, no agir de Deus, na proteção de Deus, no cuidado de Deus para com a sua vida, então você está equipado e todos os seus órgãos vitais estão protegidos contra as lanças, contra as investidas, contra os ataques, contra as setas malignas e contra tudo que porventura o inimigo lançar contra a sua vida. Mas não para aí. Depois tem o quê? O escudo da fé. Porque no último caso, se a lança passasse pelo escudo, ainda tinha um segundo nível de proteção para que o corpo não fosse alvejado. Então, depois da couraça da justiça, agora nós temos que estar empunhando o quê? O escudo da fé. Porque através dele nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno lançado contra as nossas vidas. E nós temos que estarmos com os nossos lombos cingidos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E tendo calçado os nossos pés na preparação do evangelho da paz do Senhor. Sendo assim, você está equipado, está preparado, está revestido de proteção, de segurança, de poder e autoridade, e você pode declarar: eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Aí você pode declarar, Lucas 10, 19. Debaixo dos meus pés, 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 debaixo dos meus pés. Aí você pisa com força. Satanás, debaixo dos meus pés. Aí, então, você está preparado, como o apóstolo fala aqui, tendo por capacete a esperança da salvação. Ou seja, o capacete nos dá a esperança de livramento, de salvação, de proteção, de segurança. Mas aqui ele fala da salvação em Cristo Jesus. O que é isso?
a certeza, a convicção, a esperança de que somos salvos em Cristo Jesus. E ele fala mais aqui, olha só, e da caridade, tendo por capacete a esperança de salvação. 9. Porque Deus não nos destinou a ira. A ira de Deus funciona. A ira de Deus está aí. Porém, essa ira não é para nós. É para quem é rebelde. É para quem é desobediente. É para quem não aceita a vontade de Deus. É para quem não quer, de fato, quer viver aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo dá, quer se alimentar do pecado do mundo. Então, essa ira de Deus, e a palavra diz que quem poderá suportar o grande e terrível dia do Senhor? Quem poderá suportar o dia da ira de Deus? Então, ele fala assim, olha só, ele não nos destinou à ira, mas para a aquisição da salvação. Ou seja, então quer dizer, a ira de Deus, a palavra diz o quê? O favor, no favor de Deus está a vida. Porque a ira de Deus dura um só momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, nós podemos, para aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Jesus é o nome que é sobre todo nome, e diante deste nome, todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus é o nome. Esse é o nome. Não há outro nome. Não há outro que possa salvar, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O versículo 10 diz assim, que morreu por nós, para que, quer vivemos, quer vigiemos, ou quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Quando nós estudamos essa parte, a palavra fala o quê? Ele morreu por nós. É fato. Para que quer vigiemos, ou quer durmamos. Porque vai ter o dia do encontro. Vai ter o dia da prestação de contas. Aí, o que acontece? Se nós vigiamos, nós vamos ter o encontro e receber o louvor da nossa vigilância, a recompensa por isso. Mas se dormimos, digamos que alguém dormiu antes do tempo, digamos que alguém foi recolhido por Deus antes do tempo. Aí ele fala, quer vigiemos, quer durmamos, vigiamos juntamente com ele. Nós vamos entender isso de duas formas. Exemplo, nós vigiamos, mas tem alguém que dorme. Vocês se lembram de Lázaro? É linda essa passagem de Lázaro. Se vocês me lembrarem, eu vou pregar sobre Lázaro no próximo. João, capítulo 11. Ó, chegou um vento aqui, mas delicioso, viu? Estava muito quente. João, capítulo 11. A Bíblia fala da ressurreição de Lázaro. E alguém manda um recado para Jesus. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Aí Jesus responde o quê? Esta enfermidade, olha só, a pessoa poder declarar com convicção, afirmando
esta palavra tem poder. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem, ele não falou Filho de Deus, por quê? Este milagre poderia ser atribuído a ele e a mais ninguém. Então, a Bíblia, todas as vezes que ela quer se referir a mim e a você, ela nos chama de Filho do homem. Então, quer dizer, não tem escapatória, está falando com todos nós. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para que o Filho do homem seja glorificado por ela. Aí, Jesus falou assim, vamos voltar outra vez para a Judéia. E de onde ele estava para chegar em Betânia, era 2 dias de caminhada, não era assim, uma simples pegar o Uber aqui, era 2 dias caminhando para chegar em Betânia. E ele falou, mas nós vamos voltar para a Judéia. Ué, peraí. Alguém lá falou assim, peraí, Senhor, os judeus procuravam te apedrejar, agora há pouco o Senhor ainda tornas para lá? Aí Jesus falou o quê? Não há 12 horas no dia? Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas quem anda de noite tropeça, porque nele não há luz. Ele volta a fazer uma referência a quem não está com Jesus ou não está na presença de Deus e caminha nas trevas. Aí João 8,44, eu repito, eu já citei esse versículo aqui, ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, repetindo aquilo que eu falei, ele disse o quê? Andai na luz enquanto vocês ainda têm luz. Andai na luz para que as trevas não vos apanhem. Porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. São cegos chamados cegos espirituais. E ele diz que o pior cego é o que não quer ver os caminhos que estão trilhando. É muito sério isso. Mas aí alguém falou com ele, olha, seu amigo Lázaro está doente. Não, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas vou despertá-lo do sono. Olha só a comparação que eu fiz anteriormente. Então ele foi para a Judéia. Aí queriam apedrejar Jesus na Judéia, mas aí entra a pergunta, por qual dos milagres que ele realizou que a ingratidão faria com que aquele povo o apedrejasse? Mas aí os discípulos de Jesus, olha, Jesus fala, nosso amigo Lázaro dorme, tal. Aí os discípulos, irmãos, folgaram. Porque eles já pensavam que ele falava do repouso do sono. Aí quando Jesus viu, você dorme, está tranquilo, não tem problema, ele falou assim, não. Ele abriu o verbo. Ele falou assim, Lázaro morreu. Eu folgo por amor de vocês que lá eu não estivesse, para que vocês acreditem. Ou para que acrediteis. Olha só, caminhando com Jesus, vendo os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, e ainda muitos duvidavam. Quando ele falou, então vamos para lá, para Betânia, a Tomé gritou, Senhor, nós vamos para lá para morrermos com ele? Jesus não deu ideia, não. Jesus não dá ideia para conversa de tolo, não. Sabe o que acontece? Quando Jesus chega em Betânia. É muito bom fazer esse comparativo. Quando Jesus esteve na casa de Lázaro, quando Lázaro estava bem, fazendo uma visita, a palavra diz que Maria adorou Jesus, serviu a Jesus, estava ali para ouvir a palavra, o que Jesus tinha para falar. E Marta estava ocupada dentro de... Por isso que a gente não pode deixar de servir a Deus
por causa das ocupações, e temos que dedicar o tempo, é o chamado tempo da dedicação a Deus e as suas coisas. Então, Marta fala com Jesus: Senhor, não te importas que eu esteja aqui trabalhando, resolvendo as coisas, e Maria não faz nada? Ele falou assim: olha, convém, ela escolheu adorar, servir e ouvir. A hora vai chegar. Então, olha só, ali ele deu uma instrução para Marta. Mas quando Lázaro morreu, na hora do desespero, quando ele chega em Betânia, quem vem encontrar com Jesus desesperado? Marta. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente pode falar isso para Deus, pode, na hora do desespero. Porque talvez tivemos a oportunidade em tempos atrás de estar na presença, de buscar a presença, de estar junto, de estar na intimidade, de merecer o favor dele, e às vezes não nos importamos com isso. Ou isso tem pouca importância, ou isso fica em segundo plano. E agora, e mais, e vem com incredulidade. Ah, Jesus respondeu, mas teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia, quando o Senhor vier e irá julgar os vivos e os mortos. Mas ele disse, se você crê, quem crê, se você crê, você vai ver a glória de Deus. No versículo 25 de João 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nunca vai morrer. E ele perguntou para ela ainda, você crê? Se creres, verás a glória de Deus. Então, daí a pouco vem Maria também, e aí já foram para onde? Para o sepulcro. E tinha muitos judeus que foram consolar a Marta e Maria, tinha muitos curiosos. Então, naquele momento, ele chega lá, quando ele olha aquela, digamos, aquela comoção, aquela situação, a palavra diz que Jesus moveu-se muito em si mesmo. E muita gente fala que este é o menor versículo da Bíblia, mas eu acho que tem outro. A palavra diz o quê? Versículo 35. Jesus chorou, vendo Marta e Maria e aquelas pessoas que ali estavam. Muitos judeus estavam ali de curiosidade, mas muitos estavam ali porque se compadeceram de fato. Agora, Jesus perguntou, onde é o sepulcro? E a irmã falou, Senhor, vem e vê. Lázaro estava morto há 4 dias. Isso era para contrariar toda a medicina, até nos dias de hoje. Porque existe um mal súbito que acomete as pessoas e ela pode estar clinicamente morta por até 3 dias. Mas o 4º dia, o corpo já entra no estado da decomposição. Não tem jeito. Na medicina não resolve isso, mais nada resolve isso. Um dia eu vou falar sobre esse assunto. Então, agora, 4 dias o defunto já está fedendo. E quando ele chegou no túmulo, ele fala, tirai a pedra. E a irmã falou, não tira, Senhor, porque já cheira mal. Porque já é de 4 dias. Tirem a pedra da incredulidade. Tirem a pedra da dureza de coração. Tirem a pedra que leva à resistência quanto ao poder de Deus ou crer no poder de Deus. Cheirava mal. Quando a pedra está em cima, por baixo, cheira mal, porque pode ter pecado não confessado. Cheira mal, porque pode ter lepra por baixo. Cheira mal.
porque talvez nós não abrimos mão ainda do eu, vai cheirar mal. Agora, quando é Jesus que está mandando tirar a pedra, a história é outra, a história muda. E quando ordenamos que tirem a pedra em nome de Jesus, a história muda. Então, obedeceram, perdão, tiraram a pedra. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus bradou com grande voz, ou com autoridade: Lázaro, vem para fora. E a palavra diz o quê? E o defunto se levantou, tendo os pés e as mãos atados por faixas. Então, quer dizer, estava todo amarrado ainda na enfermidade, estava todo amarrado ainda na morte, estava preso ainda na dor. Ao que Jesus falou, Jesus não pôs a mão. Porque o que é para mim e para você fazer, Jesus não vai pôr as mãos. O que eu e você podemos fazer? Porque nós somos chamados para dar liberdade aos cativos, para abrir prisões dos presos. Nos chamou a restaurar os contritos de coração. Então, isso Jesus não vai fazer. Isaías 61, se você ler, você vai ver o que é que Deus quer que eu e que você façamos, porque a autoridade e o poder ele já deu. Desligai-o, ou seja, tirem as faixas, tira tudo que prende ele e deixe ele em liberdade, porque a morte teve que bater em retirada e a vida agora passou a reinar sobre aquele homem. A vida entrou nele de novo. Agora, Jesus afasta um pouquinho, olha para o céu, olha só a importância do testemunho e do agradecimento. Ele olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu sei que o Senhor me ouve, mas ele disse isso por causa da multidão que estava por perto e que precisava ouvir uma oração de gratidão, uma oração de quem recebeu a confiança do Pai e que o Pai operou por causa dessa confiança. Assim somos nós, assim sou eu e você. Assim somos nós diante de Deus. Porque às vezes Deus nos usa para realizar um milagre e nós não atribuímos isso a Deus. A palavra diz que Deus não dá a honra dele e nem a glória dele para ninguém. Nós precisamos entender isso. Mas para nós que o conhecemos, para nós que sabemos quem é ele e o que ele pode fazer, então ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que você esteja morto, você vai viver e viver. Ainda que esteja morto. E todo aquele que vive e crê nunca vai morrer. Que palavra, que coisa boa. E nós voltando aqui, versículo 10, para nós concluirmos, a palavra diz assim: Ele morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Haverá o tempo do dormir em Deus, mas o dormir por falta de vigilância e se arrepender e receber o perdão dele. O versículo 11: Pelo que exortai-vos uns aos outros. O que significa isso? Exortar é corrigir com amor. É mostrarmos para alguém que ele está talvez indo por caminhos que não edificam, sem ofender, sem magoar, sem ferir, sem machucar. E mostrar a ele que Jesus Cristo pode ser a excelência para a vida dele. Exortai-vos
uns aos outros com amor e edificai-vos uns aos outros. O que nós aprendemos com isso? O que é edificar uns aos outros? Quando nós chegamos na igreja, cada um chega com uma dificuldade, com um problema, com uma frustração. E ali, naquele momento, nós vamos orar uns aos outros. E às vezes você pergunta à pessoa, está tudo bem? E ela tendo liberdade com você, ela vai começar a desabafar. Qual que é a sua resposta? Vou resolver o seu problema? Se estiver no alcance da gente, é lógico. Vou orar por você? Ou vou confrontar por você? Ou vou afrontar por você? Não, a resposta, diante do que nós não podemos, diante de uma situação que não podemos fazer nada, é: estarei orando por você. E aqui a palavra fala o quê? Orai, Tiago 5:3, né? Orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, esse edificai-vos uns aos outros, ou seja, quando nós estamos unidos, é Salmo 133. É nessa comunhão que o Senhor vai ordenar a bênção e a vida para sempre. É nessa comunhão que o Senhor vai trazer edificação para nós, como membros do corpo de Cristo. Amém, queridos?